E aí, galera, beleza? Estamos aqui em mais um Os Tios Podcast. Eu, o tio Léo e o meu querido Tio Doug! rapaziada. Ó, vocês notaram que a gente tá ali, né, com uma proteção de tela poderosa. O nome vocês já sabem o que é a tela quente, né? É aquela parada em que toda santa noite, tirando eu que de vez em quando não conseguia aguentar, né? Porque passava de 9 horas da noite e já começava a ficar meio assim, meio... e pá, caía. Só que, galera, o que o Doug está trazendo pra gente hoje, aqueles mega poderosos filmaços da tela quente que realmente deixava a gente, né, acordado até tarde. E aí, tio Doug, por que tela quente? Porque ela... Tela quente. Pô, tela quente, cara, pra quem não assiste na TV aberta, tela quente estreou na Globo em 1988, né? Então, toda segunda-feira, para quem não, na época, para quem não tem, né, o streaming, para quem não tinha condições de alugar um filme, você queria ver filme, era a Rede Globo, lá na tela quente. E a tela quente é aquela tradição, né, de sempre passar aqueles grandes sucessos do cinema. Aí tem aquela janela, né? Saiu do cinema, aí tantos meses depois, VHS na época, ou DVD, e depois, mais alguns meses, TV aberta. Aí a Globo pegava esses filmes mais recentes e aí passava na tela quente, né? E a gente sempre esperava, todo dezembro, a Globo chegava, não percam, 2025, Vendo. 2026 na Rede Globo, em tela quente, um grande sucesso. Aí falava aquela lista de filme e a gente ficava assim, caraca, vai passar isso, ano que vem vai passar. Olha só, a gente ficava empolgado porque dezembro anunciava que ano que vem vai passar 20 filmes muito maneiro, 20 filmes legais na Globo. Só que pensa bem, 20 filmes. Aí um filme ia passar 4 filmes por mês, né? Tu tinha que você ficava empolgado porque 4 filmes iam passar na tela quente por mês. Pra você. Aí tinha algum filme que só ia passar lá depois de junho. E você estava empolgado lá em dezembro porque você ia ver o filme no ano que vem, sabe-se lá quando. Hoje em dia, né, você quer ver um filme, tu faz assim, ah, quero ver um filme. Vou lá, Netflix, Max, Prime. Ah, vamos supor, o filme é mais recente. Telecine. O filme é mais recente ainda. Vou alugar aqui tem no VOD em tal lugar. Vou alugar, pum. Naquela Verdade. época, cruz credo, tinha que ficar, ó. Espera, 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 espera. E ainda assim, né, tio Léo, apesar de tela quente ser uma coisa bem antiga, muita gente assiste ainda, né? A prova disso é esse programa que a gente está fazendo hoje, que a gente vai falar dos maiores sucessos de audiência recente da tela quente. E aí, vamos lá, tio Léo, para o nosso primeiro da nossa lista, qual é esse primeiro sucesso de audiência aí? Esses grandes sucessos, eu acho que é um sucessaço da Marvel, um acerto da Marvel absurdamente, é o querido Pantera Negra, gente, com o nosso... O nome dele... Segunda, Tela Quente faz uma homenagem ao ator Chadwick Boseman e apresenta Pantera Negra, o super-herói negro mais famoso do cinema. Hey, T'Challa, o Pantera Negra. Uma aventura Marvel que conquistou plateias em todo o mundo. Você vai lutar. Então precisará se cercar de pessoas de confiança. Wakanda, para sempre em nossa memória. Segunda, depois de Fina Estampa, em Tela Quente. O nome dele é difícil pra mim, eu vou ser sincero, mas acho que é Chad que, gente? A Chad Boseman. Chadwick Boseman. E, pô, infelizmente a gente teve a perda desse grande ator, um absurdo de ator mesmo, né? Por conta dessa droga, dessa doença, o câncer. Mas, assim, ele deixou pra gente um personagem querido demais, uma visão de mundo através desse personagem. E mais do que isso, o homem realmente meio que... Acho que ele não precisava nem de dublê, né? Acho que ele fazia todas as partes dele do filme, ou seja, toda aquela organização
corporal, a luta, a corrida, tudo aquilo aparentemente foi ele, se eu não estou enganado. E ele mostrou ser realmente grandioso. E o filme dele, Pantera Negra 1, ele lutou pelo Oscar, não foi? E Ele venceu concorreu alguma ao coisa. Oscar. É. Não, na minha colinha aqui fala que ele só foi indicado ao Oscar de melhor filme. Ah, então, pô, e merecia. Quer dizer, foi complicado para ele, porque na época provavelmente tinha uns outros filmes também pesadão, mas a Marvel acertou demais, não só na escolha, mas principalmente nesse filme do Pantera Negra. Filmaço, que com certeza deu uma grana absurda, que ele chegou a fazer 1 bilhão, né? E até superou. Ele fez 1,34 bilhão de dólares nas bilheterias mundiais. Foi a melhor audiência de tela quente desde 2019. Foi um grande sucesso e impulsionado pela morte do ator de Pantera Negra também, né? Que assim que morreu, ele faleceu. A Globo já lançou assim na tela quente. Ela tem esse feeling, né, de timing das coisas, né? Porque se você coloca um filme de um ator que acaba falecendo, você é considerado que você está fazendo uma homenagem. Então, muitas pessoas acabam querendo assistir o último trabalho daquele ator, né? Então, isso dá um impulso na Exato, audiência. verdade. Eles conseguiram fazer duas coisas ali: homenagear e arrumar mais pontos de audiência para ele. Né? O pessoal do Tio Marinho é daquele jeito. Esse filme, ele é de 2018 e passou na tela quente em 2020. Ó, Próximo da nossa lista, tio Léo. gente, olha só, é um filme diferenciado demais e você não dá nada por ele. Ele é aquele tipo de filme que, se você pega a caixinha na antiga locadora e olhasse, você falava: ah, cara, vou não, porque muito provavelmente a imagem não vai te trazer o que o filme é. E, na verdade, eu estou falando de uma coisa que é muito da nossa vida, né? Ela começa e encerra a nossa vida e governa nossas atitudes, tanto quanto na vida de casa, na vida de trabalho, mas o filme mostrou uma outra coisa assim acelerada. Estou falando de O Tempo, gente. De... Tem uma praia particular do lado da ilha que é uma reserva natural. É impossível de achar. Uma experiência única na vida. Então, é uma anomalia natural. Bem-vindos à nossa versão do paraíso. Uau! Nessa praia, 1 hora são 2 anos. A gente vai envelhecer quase 50 anos em um dia aqui. Por que tá olhando pra mim assim? Ela envelheceu. Ela tem uns 12, 13 anos, mas fez 6 anos há 2 semanas, na terça-feira. Estamos mais velhos? Ela não tá respirando! Tem muita coisa acontecendo aqui. Você está com rugas. Tem que ter uma saída. O Tempo, gente, de 2021. E aí, o que fala O Tempo, tio Doug? Cara, tu tá falando do tempo, você tá falando do filme, eu tô imaginando. O nome do filme é A Praia. Aí você falou o tempo ou a gente? É o tempo ou a praia? É porque o tempo, a história do filme se passa numa praia, então eu fiquei com praia na cabeça. Eu tive muito. Então, olha só, eu não sei como é que é a capa desse, eu não lembro do post desse filme. Mas, voltando aos nossos tempos de locadora, quando fossem fazer uma capa para esse filme, o primeiro nome que eles iam colocar bem grande lá, o diretor de O Sexto Sentido, M. Night Shyamalan. Então, assim, só esse nome aí já é uma credencial que você vai ter uma coisa diferenciada, entendeu? E outro ponto também, para divulgar esse filme nas épocas lá do VHS, ele ia colocar aquele trailer, porque o trailer do filme Tempo, cara, o trailer te compra, o trailer te fala assim, você precisa ver esse filme, porque o trailer é muito bom. O filme é bom também, né? Ele tem, eu não lembro exatamente do final, mas eu sei que o final ele meio que divide opiniões, né? Então é um filme É, pequeno, pessoa daquela praia infernal lá, onde o é, tempo passa assim, segundo, gente. A vida das pessoas lá, tipo, meio que mata, morre, meio que nasce, meio que nasceu, já morre também.
É um negócio. As pessoas acessam uma praia paradisíaca e essa praia, quando você entra nela, o tempo passa de uma forma absurda, né? A pessoa entra criança e sai velho. Então, quando sai, né? Então ele é É. bem. Ele parece até um filme de terror, né, cara? É muito assustador mesmo, mas a história é muito interessante. Ele tem essas coisas muito loucas na vida dele. Se a gente for lembrar, ele tem o filme A Vila, for lembrar, tem o Sexto Sentido, que é absurdo, e tem alguns outros filmes aí que, pelo amor de Deus, esse homem, eu não sei, parece que ele senta assim em casa e fala: vou inventar moda. E essa moda dele é daquele jeito. Então, aqui ele não é nem que ele inventou, né? Que o filme é baseado numa HQ. Então, ele não é É, original dele, mas ele consegue fazer uns mistérios aí diferenciados. Próximo da mas, lista, tio Léo. cara, esse eu realmente não cheguei a ver, mas o cara que faz, ele é um cara bem cotado, principalmente nas paradas de ação, né? E ele, se eu não estou enganado, ele é o próximo Frank Drebin, né? É ele que vai fazer o novaço aí do. Pô, até esqueci o nome do filme agora, gente. A Corra que a polícia vem aí. Ele vai ser o camarada, se eu não estou enganado. E ele tá dentro daquilo que ele normalmente gosta de entregar, né? Que é a parada da bandidagem, policial, passa as paradas todas. Eu estou falando de um filme chamado A Chamada, de 2023. Matt Turner tem uma bomba sob o seu assento. Ela foi acionada quando você se sentou. Se você sair do carro, a bomba será detonada. Meus filhos estão no carro. O que você quer? Isso é por dinheiro? Faça o que eu disser, quando eu disser. E talvez você saia dessa inteiro. E eles também. Amanhã, depois de Vale Tudo, Eu prometo que vou tirar vocês daqui. a chamada em Chamada de 2023. Eu não cheguei a ver, então o tio Douglas vai dar aquela sinopse É poderosa. só sobre o Ah, me filme corrija aí. anterior, né? Só o filme anterior, eu não falei, né? Ele foi o melhor filme de. A melhor audiência da Tela Quente em 2024. Então, O tempo, o né? tempo, isso. E Pô, agora a ah, gente está falando do A Chamada, que foi a maior audiência de 2025 até agora, né? Que a gente não viu ainda os outros, agora, né? esse aí é recentão? Esse é recente, pô. Isso, parceiro. E esse filme, ele é bem baratinho, né, de se fazer, porque a história praticamente se passa dentro de um carro, o tempo todo o Lionel está dentro do carro. Ele trabalha numa empresa que recomenda os clientes a comprar ações, então ele acaba sendo chantageado. Ele entra no carro, aí ele recebe uma ligação e fala que se ele não fizer determinadas situações, o cara vai explodir o carro dele. Ele está com os dois filhos dentro do carro, então tem esse lance, né? E aí ele precisa liberar uma conta para sair um dinheiro para o cara, para o bandido conseguir resgatar um dinheiro milionário, roubar, fechar todas as contas dos clientes, roubar todos os clientes. Então tem essa dinâmica, né? Que ele tem que ficar o tempo todo conversando com o cara e o cara exigindo ele, então ele tentando descobrir quem é que tá fazendo essa chantagem com ele. E aí o filme é interessante, ele tem uma pegada assim, tipo uma velocidade máxima, tipo um Duro de Matar, quando o cara faz aquela ligação e te dá uma tarefa, você tem que fazer tal coisa, senão eu vou explodir isso ou aquilo. Mas aí no caso ali, a bomba tá no próprio carro, então isso aí é Ah, lá interessante, né? 24 horas também, né? É. É bem pegado. E aí tem Esse, aquela tensão, porque ele tá com os filhos, né, no banco de trás do carro. Então, isso que dá mais pô, atenção no filme. É interessante o filme, vale a pena assistir sim. ele é o Nelson, né? Vamos ver É. se der certo, esse homem não vacilará aí nas próximas paradas. E E o número 4, agora, né? vamos lá pro 4, tio Léo. Cara, é um filme que na minha cabeça ele meio que virou um clássico, né? Assim de. É um drama, né? A gente pode dizer que é Dramalhão. um dramalhão pesado. Porque, por exemplo, galera, vocês já devem ter visto, né? Que obviamente existem algumas duplas que são inusitadas. E esse filme,
né, chamados Intocáveis. Olha o nome dele. O acidente só não quebrou a minha alma. Intocáveis, olha o nome do filme. Intocáveis tem exatamente essa dupla poderosa aí de dois, né, como conhecemos, assim por dizer, no tal de Omar Sy e o François, acho que é Cluzet, é isso? Cluzet, o nome do malandro? Então, esses dois aí, um vive um cadeirante, né, obviamente ali com a sua dificuldade, e o outro é assim, tipo eu, um negão, né, bem apessoado, que tá dando uma moral para este cara que provavelmente no começo não era tão amigo nem nada, e aí rola uma amizade diferenciada. Não é isso, Douglas? Ou eu estou muito louco? O Omar, para quem não conhece, o Omar ele é só o Lupin da série da Netflix. Então, assim, só para a carta de referência, né, para a gente já reconhecer ele de cara. Apesar que o Lupin é bem recente, né? Nesse filme mesmo que fez ele explodir, né? A carreira dele explodir. Aí ficar bem famoso, né? Um francês bem famoso. Ah, Os Intocáveis foi um grande sucesso na época, né? Aqueles dramas aquelas histórias bonitas, né? Uma amizade. E aí, isso é baseado numa história real. Inclusive, realmente, os personagens eles são amigos, só que não da forma, né, que coloca no filme, né? Tem essa pequena diferença, né? Na vida real, eles são amigos, mas não tanto quanto é abordado no filme. Tem algumas pequenas diferenças, mas é uma história interessante mesmo. E esse foi um dos filmes mais assistidos de 2014 também, né? Foi bastante. Foi uma audiência muito absurda mesmo, cara. E ele é bem comportado, ou seja, a maneira que ele propõe, né, as situações dos dois traz realmente para a gente aquele conforto de filme, né, mais tranquilo, mais dramalhão mesmo. Você se emociona. A verdade é essa. É um filme de Não. emoção mesmo. Né? E esse aqui, cara, tem um ponto que eu achei muito interessante. Por que ele entrou nessa lista? Ele não só foi a maior audiência de tela quente daquele ano, como a audiência dele superou o Jornal Nacional e a novela das 9. Pra você ter uma Nossa, ideia. a pessoa estava aguardando mesmo o filme. Ou seja, porque a tendência como é que funciona a audiência? O Jornal Nacional tem tantos pontos no Ibope. Aí ele entra na novela, aí ele já entrega com a audiência X para a novela. Se a novela for boa, a tendência é você já subir mais ainda do que te entregaram. Se a novela for ruim, ele cai um pouco a audiência. E aí, o que acontece? O Jornal Nacional entregou para a novela na época era uma novela, A Dona do Pedaço, tinha uma certa audiência, fazia um certo sucesso, então já entregou com a audiência para o filme alto, e o filme por ser bom, a audiência não caiu, subiu, então assim, a audiência dele superou tanto o Jornal Nacional, que não é comum o filme superar, e ainda mais uma novela de sucesso, né? Então, isso aí ele entra na história por causa disso, né? Tá aí o filme que segura as pontas para a Globo. Cara. Mandou bem. E aí, vamos lá pro último da tela quente, que esse eu sou fãzaço, esse eu sei muito. Esse é muito bom, cara. Cara, e eu vi, se eu não estou enganado, ano passado ou agora no comecinho desse ano, o 2. Ó, pra tu ver, o 2. Achei mega interessante também. Não é igual um, porque esse 1 que a gente vai falar agora, ele é diferenciado na parte dele que é de comédia. E eu vou ser sincero, até falei com o tio Douglas uma vez, falei, cara, eu não sei o que acontece comigo, que o nosso querido Paulinho Gogó, eu, tipo, tudo que ele fazia lá na praça, eu olhava e falava, tá, eu não morria de rir nem nada. Mas no raio do filme, que eu vou entregar o nome agora para vocês,
eu passo mal de tanto rico desgramado. Eu não sei o que acontece. Que ele abre a boca no filme, eu me escancaro de tanto rir. É claro que eu tô falando de Os Farofeiros, garoto de Ele 2018. resolveu curtir o feriadão com os amigos do trabalho. Ainda dá pra desistir? Eu paguei adiantado. Eu mereço. E escolheram uma bela casa de praia com tudo do bom e do melhor. Pelo amor de Deus, não vamos se deixar levar pela primeira impressão. E nem pela segunda. Os Farofeiros. Já te coloquei em alguma furada? Farofeiros, garoto de 2018, que é um filme nacional que quebra até a quarta parede. Explica por que ele quebra a quarta parede, de novo. Por que que ele quebra a quarta parede? Sabia, finalmente quebrei tuas pernas. Então, quebrar a quarta parede é quando um personagem do filme ele conversa com você, né? Ele olha para a tela e começa a conversar com as pessoas que estão assistindo o filme, né? Então, eu não lembro Ele esse falou filme tem. tecnicamente, vocês notaram que ele não respondeu o que eu disse. Tecnicamente, exatamente isso. Agora, dentro dos farofeiros, em que momento isso acontece? Tu lembra? Ou tu não viu o filme? Eu não lembro. Ah, peguei, gente. Finalmente peguei. Senhoras e senhores, nosso querido filme Os Farofeiros, que tem a poderosa Dani Winitz, o poderoso a Cacau Protásio, né? Aquela fofinha. Temos também Eu lembrei, cara. Vou deixar eu te falar. E temos as crianças aqui também, gente. O filme ele é recheado de atores mirins que são extraordinários. E no meio disso tudo, a quarta parede é quebrada por alguém. E quem é esse alguém? E como é que isso acontece? Conta aí pra rapaz. Vamos ver se tu lembrou de verdade. Cara, tem um lance, eu não sei. Eu sei que no segundo, a parada de quebrar a parede, eles falam do Telecine tipo assim, fica falando de um filme como se fosse deles, né? Agora, no primeiro, tem alguma coisa que eles falam e de repente fica olhando pra tela. Ai, não sei o que lá. Né, gente? Aí fica olhando pra tela. Eu não lembro qual é o que eles falam. No cinema, gente. Isso ocorre também no segundo. É dentro do cinema, quando do nada o pessoal tava conversando, e aí a Dani Vini está falando com o esposo, que é o Manfrini, e aí ela fala: filme brasileiro é tudo sem vergonhice, é tudo sem que lá. Não, realmente, só que a atriz do filme fala a mesma coisa, ela fica olhando, não. E aí do nada ela dá essa quebrada poderosa, porque a atriz do filme olha em direção da gente, né, no caso a Vini, que está vendo a telona, e pergunta a ele: vocês não acham que é isso? Aí o pessoal, obviamente, né, dentro do filme olha pra gente também. Ou seja, a tela olha pra eles, eles olham pra tela que olha pra gente. Aí não é só a quarta, não. Quinta, sexta, oitava parede. Uma atrás da outra. É um negócio meio efeito Deadpool, né? Ou She-Hulk. Uma coisa assim absurda. E o filme, gente, essa é uma das pegadas que o diretor, com certeza, não sei se foi só, provavelmente deve ter sido o diretor, mas essa sacada, e eles falam assim, ó, pô, bela sacada, hein? Essa sacada deles mostra o quanto esse filme realmente vale a pena ser visto. Eu tive o grande prazer de vê-lo no cinema 2 vezes. Olha, dessa vez eu me superei, porque na maioria das vezes você só ouve assim, não, eu vi. Dessa vez eu vi, tá? Eu vi o 1 e o 2 no cinema com a minha esposa, e nos dois, gente, infelizmente, se eu não conseguisse chegar no banheiro ia dar ruim. Porque realmente chora a ponto de se mijar de tanto rir. Do Paulinho Gogó, gente, tá um absurdo. Ele não fala nada demais. Eu não sei qual é o meu problema com esse homem nesse filme. Mas eu tenho certeza que a audiência desse filme para a tela quente foi absurda também. Porque, nossa senhora, é filmão. E aí, tio Douglas, como é que ele se comportou dentro da tela quente? Cara, foi o melhor filme de 2019. E assim, é uma das maiores filmes da TV brasileira daquele ano, né? O mais assistido. Merece. Arrecadou em bilheteria 36 milhões de dólares, né? Para um filme nacional, para uma comédia, é um valor muito bom. Se você parar para pensar que um filme desse aí não deve custar nem 5 milhões.
porque não tem muita locação, não tem. Muitas Não, vezes isso assim, aí é feito em estúdio, né? Então é feito, né, bem, um ambiente bem controlado, então o custo é bem Uhum. elevado, até porque os atores também não são atores com cachê alto, né? O cachê provavelmente mais alto aí pode ser da Danielle Vinitz e do Paulinho Gogó. Provavelmente que o Manfrini também faz uma coisa ou outra, Sim, sim. assim, mais pesada, mas E aí tem o 2, que fez sucesso também, ainda não passou na tela quente, mas certamente vai passar. E com certeza esse filme aí, cara, daqui a pouco o 3 tá chegando, porque o 2 também fez muito sucesso. muito. E assim como eu falei, gente, no cinema, na telona, era uma galera vendo. Não sei como é que ficou a parte de bilheteria dele, mas Pessoal, vamos ficando por aqui, tá? Assim, peço pra vocês se inscreverem no nosso canal. Tá ouvindo, tio Léo? Se inscreve no nosso canal, @OStios Podcast. Segue a gente na rede social, no Facebook, no TikTok, no Instagram. E aí, até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.